Agora que já rodou a vinheta, pedir você, por gentileza, deixa o like aí que ajuda o YouTube a impulsionar nosso conteúdo e compartilhar para mais pessoas. Ele criou um botão novo aqui escrito Hypar, que você clica nele, não paga nada, também impulsiona mais o vídeo. Vamos botar o nosso canal aí, quem sabe, na lista dos vídeos mais vistos aí da aba inicial do YouTube, apertando esse botão Hypar. Galera que é fã do canal, dá essa força. E se você estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer produzir conteúdo para você todos os dias. Seja bem-vindo, aproveita para se inscrever no canal. E se quiser também comprar ó, camisas antigas históricas do Vasco da Gama, chama a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. A gente envia para todo o Brasil. A gente pode também estar adquirindo sua camisa ou agasalho, desde que seja original e esteja em bom estado. Manda a foto lá que a gente analisa. E agora vamos aí, galera, entrar de cabeça nas informações. Falei muito no vídeo anterior do clima pesado, briga dos jogadores no vestiário, protesto dos torcedores pegando os jogadores saindo ali do vestiário para ir para pegar o ônibus no Maracanã. Clima pesado. E o Cauã Barros recebeu ameaças, os seus familiares recebeu ameaças aí nas redes sociais e o Barros se posicionou. Eu queria trazer para vocês aqui a postagem que o Barros fez lá no Instagram dele. Vestir a camisa do Vasco exige uma responsabilidade que carrego com todo orgulho. E sei que no jogo de ontem não estive à altura do que esse clube e essa torcida merecem. Peço desculpas do fundo do meu coração pela eliminação. Fui o primeiro a me cobrar e a sentir o peso de cada erro. O futebol é minha vida e dói falhar com quem deposita tanta paixão em nosso trabalho. No entanto, preciso fazer um apelo. Aceito as críticas, as cobranças e as vaias. Elas fazem parte do jogo, mas as ameaças aos meus familiares cruzam uma linha que ninguém deveria atravessar. Minha família não entra em campo, eles são meu suporte e não merecem viver com medo por causa de nenhum resultado. Peço, por favor, que não direcione qualquer tipo de ofensa ou ameaça a qualquer pessoa, em especial aos meus familiares. Vou seguir trabalhando para dar a volta por cima, honrando a história do Vasco. Estamos juntos, pelo Vasco sempre. Galera, eu queria gastar alguns minutos para falar sobre, e não é porque é o Barros não, tá? Poderia ser talvez aí o Piton, que tem uma galera insatisfeita há mais tempo, o Brenner, que tá chegando agora e até agora não entregou nada, perdeu o pênalti. Jogador nenhum merece ser ameaçado. A gente tem que saber separar a pessoa jurídica da pessoa física, né? Ali tem o profissional que está recebendo o salário dele ali e são bem remunerados e por isso merecem sim ser cobrados, mas ali existem seres humanos também. E piora para mim a situação quando se trata do Barros. De novo, nem o Brenner, nem nenhum outro jogador que você esteja chateado, o Léo Pelé quando jogava no Vasco ele não merecia ser ameaçado, tá? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora o Barros tem excelentes serviços prestados ao Vasco. O primeiro pênalti dele realmente, ele vacilou ali. O segundo pênalti foi uma fatalidade, cara. Ele sobe para cabecear girando e aí o calha do cara, ele tá no movimento de girar o corpo, o cara do cara cabeceia a bola no braço dele. Ele acaba apagando ali e o pênalti foi bem marcado, tá? O braço estava um pouco aberto, só que eu também não tenho como cobrar dele subir para cabecear igual um boneco de Olinda. Mas assim, foi uma fatalidade. Calhou que teve um segundo pênalti, ele no mesmo jogo fez 2 pênaltis ali, o Vasco saiu eliminado. Mas se o Brenner faz o gol de pênalti dele, a bomba não tinha estourado no colo do Barros, não. O Barros faz o gol do Vasco contra o Santos na Vila Belmiro e é um dos melhores jogadores do Vasco na temporada e já vem bem desde o ano passado. Então, assim, sei que a galera tá chateada, o time é lanterna do campeonato, a gente tá chateado, um monte de situação acontecendo, ser eliminado por um rival é horrível. Beleza, tamo todo mundo de acordo, eu tô chateado também, mas daí a gente partir pra ameaça, aí não, cara, aí não. E a situação fica mais feia ainda quando se trata de um jogador que merece muito nosso respeito. O Barros falhou nesses 2 lances dos pênaltis, mas o Barros fez uma boa partida. O tempo todo brigando, inclusive ter essa questão do excesso de vontade dele ontem, deu até uma beliscada na coxa do Martinelli, que se
o VAR fosse um pouco mais rigoroso, podia até ter chamado para uma possível expulsão, mas o Barros sempre se entrega, cara. Isso a gente não pode reclamar dele. Ele é ser humano e tá passível de erro, tá? Então tá feito aí o registro da nota do Barros e queria pedir gentilmente pra galera, pô, dar uma segurada. Eu sei que é uma minoria bem pequena, que não representa o todo, mas, pô, vamos dar uma maneirada aí, tá bom? Mas, enfim, quero ouvir vocês. Deixe as suas opiniões aqui embaixo nos comentários. E agora a gente vai começar a falar da novela Treinador. Temos novos capítulos para trazer para vocês. Antes, lembrar os senhores e as senhoras que a Golcase é a nossa patrocinadora aqui do canal Futebolaço. Vai lá no site da Golcase, tem novidades no site, tá? Inclusive tá passando para vocês aí na tela várias promoções. Se liga, você pode adquirir, olha que garrafa espetacular, pega a riqueza de detalhe. Essa é a nossa garrafa Flip Pro, inclusive ela tem travamento aqui, ó, tá travada, apertou o botão, não abre. Destravei, apertei o botão, ela abriu aqui, track gostosinho. Essa garrafa aqui, ó, top de linha Flip Pro. Tem nossas garrafas um pouco menores, tem essa aqui de 950 ml, mas tem ela no modelo também de 650. Lembrando que não são só essas estampas, tem bem outras. Tem essa aqui de 500 ml, que é a nossa garrafa mais acessível, com precinho mais em conta. E a galera que se amarra num copo aí para tomar um negocinho, tem um copo térmico também. Tem esse de 500 ml, que você pode, ó, personalizar com nome e número. E tem o copão de 1 litro 120 com tampa e canudo. Você pode, inclusive, tirar a tampa aqui e usar ele aberto normalmente, beleza? Vai na Golcase, use o QR Code da tela ou o link da descrição. Só não esqueça de aplicar o meu cupom GOVASCO para garantir o seu desconto aí, compras acima de R$100, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Lembrando, galera, que são produtos oficiais e licenciados, você adquirindo um percentual da compra vai para os cofres do Vascão. Galera, vamos agora começar a se debruçar para falar da novela Treinador. O Vasco tinha como plano A o Arthur Jorge. Eu achei meio que um sonho ousado, quase um devaneio, porque o cara tá empregado lá no Catar, não é um cara que tá livre no mercado. A situação do Vasco também não é convidativa, a lanterna do campeonato. É um cara que tem uma multa rescisória na casa de 30 milhões de reais e um salário muito alto, né? Bem alto mesmo. E o Vasco mesmo assim quis. Cara, eu acho que o não você já tem, né? O máximo que você vai ouvir é o não que você já sabe que tem. Vai que rola um sim. O Vasco tava tentando trabalhar com a possibilidade de uma queda dele lá no Al Rayyan. Ele teve o clássico lá com a Algarrafa, perdeu, a chance de título praticamente não existe mais, então eles imaginavam uma possibilidade de queda. Esse problema agora que está acontecendo ali no Oriente Médio também, esse problema de Israel, Irã, está tendo também esse problema da guerra de maneira geral, né? Até outros locais ali do Oriente Médio recebendo ataques, porque são parceiros ali, seja de Israel ou dos Estados Unidos. Então esse pacotão aí, de repente, sensibilizar o Arthur Jorge para ele meter o pé de lá. Porém, o treinador recusou a primeira investida do Vasco, falou que vai cumprir o contrato. O Al Rayyan, por hora, não decidiu demiti-lo, então o Vasco não conseguiu, tentou conversar ali com o Galhardo falou que por hora não quer trabalhar, deu uma sondada no Leonardo Jardim lá no México, não houve interesse, então com isso o Vasco voltou os olhos para o Renato Gaúcho. Teve uma primeira conversa no sábado e o Renato pediu para não tirar o foco do clássico e tal, esperar passar o clássico para eles concluírem ali as conversas. O Vasco fez uma primeira proposta ao Renato e essa proposta foi recusada. O Vasco ofereceu ao Renato vencimentos ali que ele pagava ao técnico Fernando Diniz, na casa ali de 1,2 milhão. Só que o Renato quer ganhar o que ele ganhava no Fluminense. No Fluminense ele ganhava na casa de 1,7 milhão, tá? Então a gente está falando de uma diferença aí de R$500 mil, são 500 mil. E aí o Vasco tirou o time dele de campo num primeiro momento, tá? O Renato topou trabalhar no Vasco, falou que quer, só que eles têm que ou chegar nas exigências do Renato ou pelo menos no meio termo. E aí o Vasco está agora preparando uma nova proposta, porque o Vasco também está dando uma olhada e uma mapeada no mercado e algumas opções, já que o Renato quer ganhar esse salário beirando 2 milhões, mas falou, para pagar isso no Renato eu vou buscar outros nomes. E os outros nomes que o Vasco foi buscar, pagando isso ou um pouco acima, não quiseram vir ao Vasco, tá? Um está empregado ainda, que é o Arthur Jorge,
e acabou também não sendo demitido, e os outros por hora não quiseram. O Renato topou, só que agora o Vasco está nessa de tentar chegar a um acordo. O Vasco deve aumentar a proposta, mas acho que não chega ainda na pretensão do Renato. Agora, o Renato vai topar reduzir o vencimento dele para vir para o Vasco, lanterna do campeonato, com essa pressão toda. Lembrando que boa parte do que ele reclamou no Fluminense ele vai ter no Vasco. Se ele achou que a pressão no Fluminense estava ruim com o time semifinalista do Mundial, semifinalista da Copa do Brasil, ainda a disputar, e ele caiu para o Lanús, se eu não me engano, nas quartas de final da Sul-Americana, tu imagina pegar o Vasco na lanterna com a torcida que não ganhou um título há 10 anos, que acabou de ser eliminado no estadual e que está de saco cheio e ainda ferida por ter perdido o título da Copa do Brasil do ano passado. Os influenciadores que ele tanto reclama que vão à coletiva vão continuar indo aqui no Vasco também. Então, assim, eu acho que é bem a se pensar mesmo, tá? Então, se ele vir é porque realmente ele está querendo muito vir ao Vasco. E a gente sabe que mercado ele tem, e logo, logo pinta uma proposta para alguém pagar isso para ele. Agora, o que me chama a atenção e me faz muito refletir, cara, ou os clubes brasileiros estão muito maluco, perderam completamente a casinha e deixaram criar esse mercado, e depois de criado a galera sentou e bateu o pé e os clubes estão entubando, não sei nem como, ou cara, não é possível que os clubes melhoraram e cresceram tanto as suas finanças, porque a gente fala hoje de R$1 milhão como se não fosse nada, mano. Quando surgiu a notícia dos primeiros jogadores ganhando R$1 milhão, a gente já ficou, cara, que isso, cara? Tem noção do que é R$1 milhão? A gente tá falando aqui do Diniz, que acabou de deixar o Vasco, que é treinador, não é nem jogador, é treinador, ganhava 1,2 milhão, e o Renato quer ganhar 1,7, que já é o que ele ganhava no Fluminense. Então, assim, o negócio tá muito doido, cara. O David, que é um jogador bem comum, 700 pila por mês. É loucura, cara. É loucura. E aí a gente vê que a dívida dos clubes só aumentam e os jogadores estão cada vez mais ricos. É um negócio assim muito fora do comum, cara. Se você for dar uma olhada no mercado em linhas gerais, outros segmentos, você não vê isso acontecer quase que em segmento nenhum, cara. Os funcionários cada vez mais ricos e as empresas cada vez mais quebradas. Temos exceções, que são o Flamengo, que hoje vive no azul, tem superávit todo ano e não consegue ganhar título. E tu conta no dedo, mano. Palmeiras ali também faz superávit, de vez em quando pega um vermelho pequeno. Mas o grosso, na maioria, mano, só aumenta a dívida, os juros absurdos no Brasil, a dívida que é enorme, é corrigida por juros e só vai aumentando. Você tá doido, meu parceiro. E aí te fala com maior naturalidade, como se um fosse R$120, o outro fosse R$170. É doideira, mano. Mas enfim, é o que é, tá posto aí. Inclusive, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acham aí dessa situação, tá bom? E agora, galera, eu tô caminhando pra reta final, pra gente fechar o vídeo. Eu queria trazer para vocês um feedback interessante sobre essa situação do novo treinador. O Bruno Lazzaroni deu uma entrevista coletiva ontem muito boa, diga-se de passagem. Gostei muito do trabalho dele contra o Fluminense. Foi, junto com a Chapecoense, o melhor jogo do Vasco no ano, só que tem uma diferença muito grande de adversários e até de dificuldade emocional para a partida, porque um era uma rodada de brasileiro normal em São Januário, o outro era um clássico no Maracanã como visitante no jogo de volta de uma semifinal, onde você tinha perdido o jogo de ida e você tinha acabado de perder um treinador num clube que está em crise, na lanterna do campeonato. Então toda essa atmosfera, ainda que a atuação pela atuação da Chape tenha sido melhor, acho que poderia ter feito até uma goleada antológica naquele dia, e ontem ficou 1-1 e no máximo poderia ter acabado ali um 2-0 se o Brenner faz aquele gol que ele perdeu de pênalti, ou sei lá, terminar 2-1, mas eu acho que pelo adversário, pelo contexto, dá para dizer que foi a melhor atuação do ano pelo grau de dificuldade. Ele atuou bem, mas eu gostei também da coletiva. Acho que mais um ponto positivo que eu não citei no meu pós-jogo de ontem é que fico com a impressão que o Vasco também ganhou um auxiliar da casa confiável. A gente não conhecia ainda o trabalho do Lazzaroni, quem vinha fazendo esses trabalhos de transição na demissão de treinador. Mais atrás era o Rafael Paiva, que acabou efetivado e depois saiu, e o Felipe. O Felipe chegou a fazer alguns jogos ali de transição. E o Bruno Lazzaroni, que comandou agora,
mostrou, além de ser um ex-atleta, um cara preparado, comandou bem a equipe, um cara muito lúcido também. E aí o tema que eu queria trazer para vocês é sobre treinador. O Bruno Lazzaroni foi questionado ontem qual é a herança que o Fernando Diniz deixa para o próximo treinador e que Vasco esse novo treinador vai receber aí. Inclusive ele foi questionado se a diretoria já havia comunicado ele de um acerto com o novo treinador, tá? Então vou deixar com vocês o Bruno Lazzaroni comentando esses temas. Não, no momento não foi passado nada para mim e terça-feira a gente se reapresenta e aí a diretoria que pode dar alguma informação a respeito disso. Eu acredito que quem chegar vai pegar uma equipe que sabe o que fazer na pressão de tiro de meta, bloco alto, bloco médio, bloco baixo, na primeira fase de construção, na segunda fase de construção, mas só que quem chegar ele vai colocar a cara dele, então ele vai partir de uma base e cabe a ele decidir se dá continuidade a essa base ou vai alterar, entendeu? A mim não foi passado nada, então não sei quem vai chegar, mas quem chegar vou estar recebendo de braço aberto, tentar passar um quadro inicial dos jogadores, da forma como vinha acontecendo, mas ele tem total liberdade para fazer o que ele entender. Bom, galera, é isso. Assim nós vamos fechando com vocês a nossa segunda edição do dia e ainda logo mais pretendo vir com a terceira do dia. Diegão Raiz aí, subiu um vídeo de manhã cedinho, 6 da manhã, agora esses 5 da tarde, e a gente fecha aí de noite. Possivelmente devemos ter novidade a respeito da situação do Renato. Ou um fechamento de negociação ou podendo até o negócio melar, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas e até logo mais. Valeu, fui!